Olá, está começando mais um programa Feijão e Caviar. É sempre um prazer para mim esse nosso encontro semanal, onde eu posso dividir com você receitas que preparo na minha casa, para minha família, receitas que vieram da minha avó, que vêm da minha mãe, não é? Eu posso transmitir para vocês também. No primeiro bloco, vou preparar um cuscuz marroquino com cordeiro. E no segundo bloco, uma bavarroase de baunilha. Espero de coração que você aprecie essas duas receitas que escolhi com muito carinho. Como o próprio nome já diz, o cuscuz marroquino é um alimento típico do Marrocos, país localizado no norte da África. Com os seus vários oásis e belas cidades, é um dos países mais antigos do continente e um dos mais bonitos para visitar. A cozinha marroquina é muito diversificada e usa muitas especiarias, legumes e frutos secos. Um dos pratos mais típicos da gastronomia marroquina é o cuscuz, cozinhado ao vapor e que pode ser acompanhado com legumes, carne ou peixe. E como já foi dito, será justamente o cuscuz marroquino que faremos hoje. Caso você tenha alguma dúvida ou deixe de anotar algum ingrediente das receitas de hoje, poderá acessá-las no nosso site www.betteane.com.br. Vamos então ao preparo do cuscuz marroquino com cordeiro. Bem, gente, eu tenho aqui um cordeiro, é um lombo do cordeiro. Então, se vocês não acharem no açougue, podem comprar o cordeiro com o osso, o seu açougueiro desossa e corta o lombo aos pedaços, tá? Então, eu tenho aqui o lombo de cordeiro cortado, a carne, como se fosse um picadinho, mas não é. É grosso, é cortado maiorzinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr numa panela o cordeiro, eu vou pôr a cebola, o alho e vou deixar esse cordeiro dourar. Então vamos lá, a cebola, fogo, o alho. É o básico, né? O nosso arroz e feijão, cebola e alho. Agora, gente, olha, o nosso azeite. Nossa cebola, nosso alho. E a nossa carne de cordeiro, o que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui um pouquinho de sal. Pouco sal. Aqui um pouquinho de pimenta branca. Olha, e agora a nossa carne vai para a panela, tá? Normal. Bem, gente, o nosso cordeiro, ele está refogando. Então, eu vou, conforme ele vai queimando, dando aquela tostada na panela, eu vou pingando um pouquinho de água, olha, de água quente, e ele vai pegando, tá vendo? Ele vai cozinhando assim. Ele vai cozinhando, fogo baixo, né? Para ele pegando cor, sabor, aquele sujinho da panela, vai formando aquele caldo, tudo isso é importante. Enquanto ele tá, eu já cozinhei, o que eu fiz? Eu já cozinhei o grão de bico. Olha, o grão de bico já foi cozido, já deixei reservado aqui. Vocês também podem utilizar um grão de bico pronto, se quiserem não ter trabalho, compre um grão de bico já pronto, de boa qualidade. Eu já cozinhei, o meu já está aqui separado, não pode ser muito mole, tem que ser mais ou menos al dente, né? Eu vou hidratar o cuscuz, agora eu tenho aqui o cuscuz marroquino.
que eu vou hidratar. Eu uso muito esse cuscuz, gente. Eu uso demais. Eu faço no Natal farofa. Eu não uso quase farinha para farinha para farofa. Eu uso essa farinha para minha farofa. E eu vou fazer o que agora? Eu vou hidratar esse cuscuz, olha, com caldo de legumes. Olha. Vou pôr esse caldo de legumes aqui, né? Vou mexer. Olha assim. Vou mexer. E esse cuscuz, o que vai acontecer? Eu vou cobrir com um pano. Vou pegar um paninho. Pegar um paninho aqui do nosso programa. E ele vai o quê? Hidratar. É importante a gente cobrir assim, que ele vai hidratar, tá? E o nosso cordeiro tá cozinhando. Nosso cordeiro tá cozinhando, né? Então, o nosso cordeiro tá cozinhando, olha. Mas eu já tenho um cordeiro que eu já fiz, porque não ia dar tempo. Então, eu já tenho o cordeiro aqui que eu vou mostrar pra vocês, né? Que já está pronto e que nós vamos acrescentar os ingredientes do cordeiro. Bom, olha, o nosso cordeiro já está aqui. O que eu já tenho nesse cordeiro? Eu já refoguei a nossa abobrinha, a cenoura, né? A cenoura também já está pronta, já está cozida. Então, aqui eu já coloquei a abobrinha aqui dentro da carne. Agora, eu vou colocar a cenoura, cortada em cubos grandes, como a abobrinha. Vou colocar o nosso molho de tomate. Olha. Nosso molho de tomate. Vou dar uma fervida, deixar ferver. Olha. Vou deixar ferver. A abobrinha já está aqui também. Essa abobrinha eu só deixei aqui para vocês verem, que é uma abobrinha que vai ser... vocês vão ter que dar uma refogadinha nela, uma cozida, e depois colocar aqui na nossa carne. Vou deixar uma fervida e depois eu vou acrescentar o grão de bico. A carne já tá boa. Eu já coloquei a cenoura. Agora o que eu vou fazer? Colocar o grão de bico. Olha que bacana. O grão de bico. Não é? Que delícia. É o grão de bico. Se vocês não gostarem, por exemplo, de abobrinha, podem colocar abóbora também. Tem gente que coloca também abóbora. Eu gosto mais de abobrinha, gosto de cenoura. Ele é um prato interessante, porque você tem a proteína, você tem os legumes, né? Você pode colocar vagem também. Se você gosta de vagem grossas, as vagens inteiras, fica bacana. Olha, o nosso cuscuz já hidratou. Olha como ele sobe, que bacaninha. Ele sobe. Nós vamos fazer assim, para ele não ficar... Tá vendo? O que eu vou fazer nele agora? Eu vou dar uma passadinha de manteiga para ele ter um saborzinho. Então, vou passar ali na manteiga, um pouquinho de manteiga. Que delícia, né? Um pouquinho de manteiga vai nele. Por um pouquinho só. Para dar aquele sabor, salzinho. Olha, um pouquinho de manteiga. Aqui. Não precisa pôr muito, não. Porque ele tá bem hidratado. Tomem cuidado com a água, viu? Leia direitinho quando comprarem o cuscuz, quanto vai de água, porque lá explica tudo direitinho, tá? Dependendo da quantidade que a pessoa vai fazer. Então, manteiga. E eu vou acrescentar nesse cuscuz as uvas passas. Eu acho que eu vou pôr até uva passa agora aqui. Depois eu coloco ele. Damasco picado. Que lá no Marrocos eles gostam muito, né? E a gente vai agora puxar um pouquinho para dar um saborzinho, né? Pronto, agora o cuscuz. Vou
passando na água, né? Hidratei ele. É uma farinha, gente, muito leve, muito boa para quem tem problemas de estômago. Ela não para no estômago, é uma delícia para fazer farofa. Eu gosto muito e recomendo, porque eu faço bastante aqui em casa. Ó, um pouquinho só de sal. Pronto, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos montar o nosso prato, né? Bem, gente, olha, o nosso cordeiro já está pronto. Eu vou colocar aqui. Tá quente, né? Quentinho, vou colocar aqui no nosso prato. Eu vou montar junto com o prato, mas vocês podem montar no outro prato, porque vai muito caldo. Então eu vou colocar junto com o cuscuz. Olha. Cordeiro. Os legumes, né? Deixa eu pôr aqui a abobrinha. É um prato forte. Praticamente um prato único, né? Você faz um prato desse, é um prato saudável, um prato que não precisa de muita coisa. Eu pus esse cuscuz aqui bonitinho, vamos desenformar agora. Olha que belezinha. E é assim, a gente enforma. E esse cuscuz marroquino, a gente acha nas boas lojas do ramo. Em qualquer supermercado tem. Não é uma coisa, não é difícil de vocês acharem. É fácil. E é um prato maravilhoso, não é? Aqui em casa a gente gosta muito, porque é um prato forte, um prato que contém a proteína, os legumes. É um prato bacana, principalmente nos dias de inverno. São pratos quentes, né? Para quem se interessou por esse prato e pretende prepará-lo em sua casa, anote os ingredientes. 1 kg de lombo ou filé de cordeiro, 100 gramas de grão de bico cozido al dente, 500 gramas de tomates passados no liquidificador, 1 copo de caldo de legumes, uma abobrinha cortada em cubos grandes, uma cenoura cortada em cubos grandes, 2 cebolas picadas, 2 dentes de alho picados, 300 gramas de cuscuz marroquino, 50 gramas de uva passa, 50 gramas de damasco, 1 colher de sopa de manteiga, noz moscada e pimenta a gosto. Vale a pena preparar, é muito saboroso. E lembre-se, se você deixou de anotar algum ingrediente, pode acessar esta e outras receitas em nosso site www.bertiane.com.br. Vocês façam, que eu tenho certeza que a família vai adorar e vocês também. Agora, nós vamos para um rápido intervalo, mas continue com a gente, pois na volta iremos preparar um delicioso bavaroise de baunilha. É rapidinho, voltamos já já.